Boa noite, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Estamos começando agora mais uma live, mais uma das nossas lives de terça-feira à noite. E eu estou aqui para falar de comunicação, de vida cristã, de dúvidas sobre a Bíblia. Essa live aqui, esse encontro que a gente tem é justamente para a gente tirar dúvidas. E eu quero saber de onde vocês estão assistindo. Alô, Nano Ribeiro. Que bom vê-lo por aqui. Boa noite, Giliarte, como vai? Eu estou de São Paulo e eu quero saber qual é a cidade, qual é o estado, se vocês estão dentro ou fora do Brasil, de qual país vocês estão acompanhando a live de hoje. Hoje eu trago 3 assuntos que são bem interessantes. Olha, tem gente do Acre mandando um abraço aqui, a Rose Clay. Barcelona, não está em Barcelona, ó. Nossa live é internacional. A Peribé, no Rio de Janeiro, do estado do Rio. Feira de Santana, na Bahia. Pilar, na Bahia. Temos pessoas do Mato Grosso também. Luiz Eduardo Magalhães também lá na Bahia. Ó, a Bahia está em peso aqui com a gente hoje. Caçapava, em São Paulo. Olha aí, Paraíso do Norte, no Paraná. E a Regina está lá do Japão. Que legal, que legal. Hoje estamos aí em Barcelona, Japão, vários continentes. Ó, a gente de Salvador, Marabá. Que legal, gente. Caxias, no Maranhão. Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero já falar alguns tópicos do que a gente vai conversar hoje. Se você tiver alguma dúvida, manda aqui durante a live que eu vou tentar prestar atenção, tá? Mas hoje me mandaram uma pergunta que era assim: o que a Bíblia diz sobre tatuagem? Essa é uma questão. O segundo ponto é como crescer em uma cidade pequena. Como crescer em uma cidade pequena? Essa é uma dúvida de muitas pessoas. Muitas pessoas botaram aqui as suas cidades. Ó, temos uma pessoa de Fortaleza, Ceará, que é a Carol, que é uma capital, mas muitos não são de capitais. E como é que faz para crescer, se desenvolver, fazer o seu negócio girar? Não, vamos falar sobre isso hoje, tá? Eu tenho uma história boa sobre isso. E como se posicionar dentro de um nicho, uma pergunta que surgiu agorinha. E é muito importante para a gente, para mim, para você, pessoas que têm algo a dizer, pessoas que têm uma mensagem. Então, gente, vai convidando 1, 2, 3 pessoas para se juntar à nossa live. Estou muito feliz com a sua presença aqui e quero dizer que hoje nós vamos compartilhar conhecimento. Eu vou falar daqui, vocês falam daí nos comentários e a gente vai trocando conhecimento assim, tá bom? Eu quero saber quem está comigo, coloca aí a hashtag do foguinho, tá? Vamos lá, vamos para cima, porque eu quero começar a falar desse assunto que é a tatuagem, sabe? O que a Bíblia diz sobre tatuagem? Lembrando, gente, toda terça-feira eu faço essa live às 8 horas da noite. Durante o dia, eu abro uma caixinha de pergunta e as pessoas mandam lá. Você pode mandar sua pergunta. Você tem alguma dúvida? Você quer esclarecer algum assunto? Então, manda a pergunta na caixinha, que de noite eu vou estar aqui falando sobre isso, tá? Ó, o Giliard está falando assim: difícil, a Peribé fica no interior do estado do Rio de Janeiro, pouco mais de 10 mil habitantes. Ele está falando em relação ao segundo tema de hoje, né? Como crescer em uma cidade pequena. E é interessante, tá? A gente vai falar sobre esse assunto, eu acho que talvez seja o assunto mais forte da nossa live de hoje. Mas eu quero falar sobre a questão da tatuagem, que foi uma pergunta que eu recebi hoje. E curiosamente, eu sou casado com uma mulher que tem muitas tatuagens. A Ciba, ela tem tatuagem nos braços, nas costas, na perna. E o que a Bíblia diz sobre isso? Muitas pessoas usam um versículo bíblico para dizer que a Bíblia condena a tatuagem. Eu vou ler o versículo para vocês, tá? Vamos lá. Levítico 19, 28. Olha só o que diz esse versículo. Pelos mortos não façam cortes no corpo, nem ponham marca nenhuma sobre vocês. Eu sou o Senhor. Eu li aqui na NAA, que é Nova Almeida Atualizada. Vou ler uma segunda versão para vocês. Olha a segunda versão, que é a NVI, Nova Versão Internacional. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. Então a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: com base nisso aqui, no que vocês acham, no que vocês já ouviram, você acha que a Bíblia, ela condena ou ela não condena
quem faz tatuagem. Se você acha que ela condena, coloca um S, que eu vou entender como sim. Se você acha que ela não condena, coloca um não, que eu vou entender como não. Enquanto isso, enquanto você vai votando aqui, nossa rápida enquete, eu vou ler novamente as duas versões do mesmo versículo. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. Já na NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, ela não fala a palavra tatuagem. Fala, pelos mortos não façam cortes no corpo, nem ponham marca nenhuma sobre vocês. Eu sou o Senhor. Então, uma versão fala sobre tatuagem, a outra não. Mas isso é suficiente? Isso é suficiente para dizer que a Bíblia não condena? Todo mundo aqui votou N. Não, não, não. Você sabe uma coisa que... Olha, o Wagner botou, não, porém precisa tomar cuidado com o que se tatua. Interessante esse ponto, pastor. Você sabe uma coisa que talvez seja pior do que a tatuagem? O julgamento. O julgamento. Uma vez eu postei uma foto minha e da Ciba e duas pessoas na verdade, tiveram, meu Deus, não sei nem qual é a palavra, mas elas guardaram um tempo para comentar e falar, legal sua história, pena que a sua mulher é cheia de tatuagem. Olha que absurdo! Olha que absurdo! E essas tatuagens do mal, uma pessoa escreveu, como é que pode? Como é que pode? A gente estava contando uma história da nossa restauração do nosso casamento. Para quem não sabe, eu e Ciba fomos casados, ficamos 7 anos divorciados e voltamos a nos casar. Então eu me casei 2 vezes com a mesma mulher. E eu estava falando dessa alegria. E 2 pessoas entraram lá para comentar e comentaram isso. Sabe o que eu fiz? Eu deletei os comentários. Eu deletei os comentários. E essa é uma sugestão, uma dica que eu te dou para você lidar com hater. Deleta comentário de pessoa que não quer agregar nada no seu conteúdo, que não quer agregar nada na sua mensagem. Não perca o seu tempo. Eu quero falar sobre essa questão e como você está aqui, eu quero que você saiba que nas minhas lives, no meu conteúdo, a gente conta história. Eu quero te contar o contexto desse momento, para que você entenda o que está escrito na Bíblia, para que você tenha convicção daquilo que você tem que acreditar, tá bom? O livro de Levítico, ele é um dos primeiros, né? Ele está no Pentateuco, é um dos 5 primeiros livros da Bíblia, e é um dos livros que está falando do momento em que o povo de Israel está saindo do Egito e indo para a Terra Prometida. Esse livro é um livro importantíssimo da Bíblia, está no Velho Testamento, e aqui, lá em Êxodo, né? Gênesis, em Êxodo, que é o segundo livro, começa a contar sobre a fuga do povo de Israel do Egito. Para quem não sabe, o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, viveu por 400 anos como escravos no Egito. E aí os livros vão se sucedendo, Deuteronômio, Números, Levítico, contando a história da fuga desse povo até chegar à Terra Prometida. O povo chega na Terra Prometida no 6º livro, que é Josué. Josué é quem sucede a Moisés, que é o líder do povo, e Josué entra na Terra Prometida. Agora preste atenção nisso, Levítico está ali contando sobre a fuga, o tempo que o povo passou no deserto, o tempo que o povo teve que se arrepender das coisas que tinha feito, o tempo em que o povo teve que se reaproximar de Deus. E em Levítico tem essa ordem, porque o povo fazia isso, não tenha dúvida. Se Deus está falando para não fazer isso, não fazer aquilo, é porque alguém estava fazendo. Agora entenda o seguinte, o povo de Israel viveu durante 400 anos no meio do Egito como escravo, e lá, no Egito, a população tinha o costume de fazer cortes nos corpos, no rosto, e se tatuar. Aqui, por mais que a gente, uma versão fale sobre tatuagem, outra não fale, quer dizer sobre tatuagem sim, sobre marcar a pele. E essa marca, ela era feita com ferro e fogo, ou então com tinta. Hoje em dia é super moderno, mas naquela época marcava-se a pele
de uma forma bem dura, né? Bem dolorida. E faziam cortes no corpo como parte de um ritual. Então é isso que a gente precisa entender. Deus está falando para o povo de Israel sobre um costume que os egípcios tinham, que os pagãos, ou seja, pessoas que adoravam outros deuses, que os pagãos tinham, e o povo de Israel começou a absorver esse costume. Então Deus vai lá e fala para eles, ó, não façam isso. E eu fiz aqui algumas anotações, ó. A prática de fazer cortes no rosto, nos braços e nas pernas em tempo de luto, ou seja, morria alguém muito querido, as pessoas faziam esses cortes como parte do luto. Isso lá no Egito. Lá no Egito. Era considerado uma marca de respeito por quem tinha morrido. E também uma espécie de oferta aos deuses da morte, né? Porque a gente não acredita nisso. Então, essa era uma prática que os pagãos tinham, que o povo de Israel começou a absorver e que Deus condenou. Pelo mesmo motivo que ele condena a tal da tatuagem aqui. Por que eles faziam tatuagem? Vamos lá. A Bíblia diz assim, não façam cortes no corpo por causa dos mortos. Então, a gente já entendeu aqui que essa era uma prática que os pagãos do Egito faziam para homenagear os seus mortos. Estava de luto, se cortava. E faziam tatuagens, faziam marcas no corpo. Por quê? Porque eles adoravam alguns ídolos. Aliás, eles adoravam a vários ídolos. Eles não tinham um só Deus, eles tinham vários. E faziam essas marcas como forma de cultuar, faziam essas tatuagens em forma de cultuar esses deuses. Então o que Deus está falando ao povo de Israel aqui é exatamente o seguinte: o que esse povo pagão está fazendo no Egito, de se cortar, de fazer tatuagem para homenagear Deus, não tem nada a ver com vocês. Vocês são os meus escolhidos, vocês são o meu povo, então não façam isso. E sabe, isso aqui é uma das coisas mais lindas. Se você começar a ler o Velho Testamento com esse olhar, você vai entender que o tempo inteiro Deus está corrigindo o povo e falando, vocês são meus, vocês não podem fazer isso. Vocês me pertencem, vocês não podem ter esse tipo de atitude. Vocês têm que me buscar, porque eu sou quem dou a provisão a vocês e não esses outros deuses. E todas as vezes que o povo insiste em adorar outros deuses, algo de ruim acontece. Por quê? Porque Deus é mau? Não. Porque a proteção de Deus já não pode mais estar sobre quem não quer estar com Ele. E essa é uma lição que a gente tem que guardar para a gente aqui. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Você tem fé nele? Você acredita? Você tem um compromisso com Deus, então. Aí Ele tem um compromisso com você. Deus não vai poder proteger quem não quer a proteção dele. Por quê? Porque Ele respeita o livre-arbítrio. Então, nessa passagem de Levítico, Deus está falando diretamente para os filhos de Israel, que aí tem uma outra questão que eu vou abrir já, dizendo o seguinte: não façam tatuagens, nem façam cortes no corpo em homenagem aos mortos, porque isso aí não pertence a mim. Quando vocês fazem esses rituais, vocês estão adorando a outras coisas que não a Deus. Então, se vocês são o meu povo, se vocês são o meu filho, se vocês querem a minha proteção, a minha direção, não façam essas coisas. Então fica muito claro que essa é uma ordem que Deus dá direta para esse caso específico e para o povo de Israel. Tem gente que até fala assim, mas eu não sou judeu, então eu posso ignorar isso. Pode, você não é judeu, você é só cristão, beleza, tá ótimo. Mas entenda que, ainda que você fosse judeu, essa proibição, ela não se aplica a quem quer fazer uma tatuagem. O ponto aqui é a idolatria. As marcas que o povo fazia naquela época, que provocaram essa fala de Deus, essa ordem de Deus, elas tinham a ver com ídolos, com outros deuses. As pessoas marcavam nos seus corpos sinais, símbolos, que representavam outros deuses. E aí Deus fala, não, isso aí não. Então o problema não está na tatuagem em si, mas na intenção dessa marca que você coloca no corpo. Entende uma coisa? Você acredita em Deus? Então
Espere somente dele. Tem gente que quer acreditar de tudo um pouco. Ah, porque vai que dá certo aqui, aí vou também botar uma fezinha ali e vou acreditar também um pouquinho naquilo ali que me falaram. Entenda que quem faz isso se afasta de Deus. Porque Deus não tem como ter compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Não perca o seu tempo colocando a sua expectativa em quem não pode te dar uma direção. Não perca o seu tempo acreditando em coisas que não vão durar. Deus é o Deus vivo, que existe desde que o mundo é mundo e tem um plano para você. Ele te cuida, ele te guarda, ele te mostra por onde você deve caminhar. E principalmente, deixe as polêmicas de lado, os julgamentos de lado, porque isso só atrasa a vida das pessoas. Coloca no seu coração aquilo que realmente vai te fazer avançar, que realmente vai te fazer ir para onde você deseja estar. E entenda que o que Deus condena é idolatria. Sabe o que é idolatria? É você colocar outra coisa no lugar de Deus. Às vezes, essa outra coisa pode ser uma banda, pode ser a sua sexta-feira à noite, pode ser um time de futebol. Talvez essa outra coisa possa ser a comida. Tudo o que toma o lugar de Deus é idolatria. Mas se você coloca Deus em primeiro lugar, se quando vem a preocupação, a dúvida, você busca a saída primeiro em Deus, não na sua networking, primeiro em Deus, não no seu poder, primeiro em Deus e não nos seus contatos, no dinheiro que você tem, quando você faz isso, você está colocando Deus em primeiro lugar e Ele olha para você e fala: calma, filho, calma, filha, eu sou Deus, eu vou resolver o seu problema. Porque Ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Estou vendo que a Ciba está colocando uns comentários aqui e falou assim: as pessoas que condenam também não sabem quando a pessoa se tatuou, se foi antes ou depois da conversão, mas batem o olho e já julgam. A pessoa que mandou essa caixinha, e para quem não ouviu a pergunta foi: o que a Bíblia diz sobre tatuagem? E ela faz um comentário na sequência, ela diz assim: eu tenho tatuagem, mas eu me arrependo, mas eu não gosto mais. Eu, Daniel, não tenho tatuagem. Como eu falei, a Ciba, minha esposa, tem um monte de tatuagem. Eu nunca me tatuei, porque eu nunca gostei de ter nenhuma imagem assim no corpo, sabe? É uma questão de estética. Eu acho que em mim não vai bem. Mas, se alguém quer fazer, é uma decisão da pessoa. E, biblicamente falando, o que está no texto de Levítico é uma condenação à idolatria, porque a tatuagem feita naquela época era para remeter a um deus, algo que eles adoravam no Egito, tá bom? Então, o que a Bíblia diz sobre tatuagem está aqui. E eu quero lembrar para vocês que essa live vai para o meu canal no YouTube em alguns dias. Na segunda-feira que vem, eu vou colocar no ar a live da semana passada, em que eu falei por que o ambiente de Jesus não transformou Judas. Por que Judas andou com Jesus 3 anos e não virou um grande homem, um grande nome, um grande propagador do evangelho? Por que ele acabou virando o traidor do homem que veio espalhar o amor pelo mundo? Por que o ambiente de Jesus não mudou Judas? Segunda-feira que vem vai estar no meu canal do YouTube. E essa live de hoje, nós estamos aqui, vai estar na outra segunda, tá? Vamos aqui para a outra pergunta. Como se posicionar dentro de um nicho? Essa foi a outra pergunta que eu recebi. E eu vou deixar para o final como crescer em uma cidade pequena. Porque aqui eu quero te contar uma história de Jesus que vai te abençoar muito, que vai te ajudar a entender muita coisa, tá? Mas como se posicionar dentro de um nicho? Aliás, uma coisa eu quero saber, quem está aqui me acompanhando e produz conteúdo nas redes sociais? Quem produz, coloca S de sim. Quem não produz, quem usa as redes sociais apenas para postar sobre a própria vida, para ver como estão os amigos, coloca N. Se você produz conteúdo, se você é um produtor de conteúdo como eu sou, né? Todo dia eu estou falando do mesmo assunto. Talvez você não fale todo dia, mas você produz sobre o mesmo assunto, coloca S. Aqui, a Daniela, corretora, já falou aqui. Sim. Valdete, sim. Que bom. Leandro, sim. Ou seja, vocês produzem conteúdo. Então vocês precisam escolher um tema. Vocês precisam escolher um assunto. Vocês precisam escolher
um nicho? Óbvio. Quem quer entregar uma mensagem, quem quer usar as redes sociais de forma profissional. Ninguém é obrigado a fazer o que eu faço, o que a Ciba faz, o que meus irmãos fazem, o que meu pai faz. Ninguém é obrigado. Ó, muitas respostas sim, algumas não, legal. Não tem problema nenhum, tá? Agora, uma vez que você quer usar as suas redes profissionalmente, você precisa seguir regras do jogo. Tem aqui uma pergunta: como destravar para desenvolver um conteúdo nas redes sociais voltado para a minha mensagem? Carlitos, eu te sugiro que você participe da próxima turma da Chave de Ouro, porque foi incrível. Eu vi ali com meus próprios olhos e estou muito feliz por Deus ter me dado essa capacidade de ajudar a destravar as pessoas de uma vez por todas. Uma coisa que eu quero já deixar clara aqui para vocês é que todo mundo aqui tem uma mensagem. Talvez você não queira ter 1 milhão de seguidores e falar para uma plateia gigante. Tudo bem. Se você quiser, tudo bem. O ponto é o seguinte: você tem uma mensagem e você precisa entregar sua mensagem para que ela faça diferença na vida das pessoas. Talvez vai fazer a diferença na vida de uma pessoa e tudo bem. O que não pode acontecer é você deixar a vida passar e ficar só olhando pela janela. Você foi chamado para ser protagonista da sua história e não para ver as coisas passarem e não para ser um agente passivo. Você precisa tomar a frente e começar a usar a sua história para ajudar as pessoas, ainda que seja uma pessoa. Uma pessoa. Mas vai lá e faça a sua parte. Não fique parado ou parada vendo a vida passar. Tome a decisão de ser flecha. Flecha tem alvo, tem direção. Flecha sabe para onde está indo. Tá bom? Então, para vocês que responderam sim, e para quem respondeu não e quiser começar a entender um pouco mais sobre como que produz conteúdo, por que eu devo produzir conteúdo, eu vou começar a falar aqui. Como se posicionar dentro de um nicho. Você precisa entender que as pessoas, elas vão ter maior facilidade de entender o que vocês fazem, quem vocês são, se você entregar isso para elas. Quando eu falo que eu comunico sobre comunicação, eu falo sobre como se comunicar melhor, minha mensagem é que você tem uma mensagem e que você precisa descobrir, aperfeiçoar e entregar, eu falo sobre isso o tempo todo. Então eu não gero confusão nas pessoas. Ah, o Daniel fala sobre o quê? Ah, sobre gastronomia, sobre estilo de vida? Não, o Daniel fala sobre comunicação. Por quê? Porque todo dia eu estou falando sobre comunicação. Porque todo dia eu estou dando uma dica de comunicação. Porque todo dia eu estou respondendo uma pergunta de comunicação. Então, eu apresento às pessoas o meu rótulo. Se você for lá na minha bio, vai estar escrito que eu sou especialista em marketing, com ênfase em storytelling, comunicação estratégica. Está lá claro. Para quê? Para que as pessoas não confundam. Ah, o que o Daniel está falando? Comunicação. Então, como que você vai se posicionar dentro do seu nicho? A partir da experiência que você tem, da autoridade e da sua história. Quando eu comecei a me posicionar sobre comunicação, uma crença limitante bateu na minha porta. Talvez bata na sua também. E hoje nós vamos derrubar essa crença limitante de uma vez por todas. E a crença limitante que estava me angustiando era: por que eu vou fazer? Por que eu vou falar sobre comunicação se já tem tanta gente falando? Será que esse mercado já não está saturado? Será que eu já não vou ser só mais um no meio de uma multidão? Uma gotinha no meio do oceano? Essa era uma pergunta, uma questão que estava me deixando confuso, me deixando irritado, e me deixando em dúvida se eu deveria ou não falar sobre o que eu estou falando hoje. E sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que cada um de nós tem um estilo próprio, uma forma de falar, cada um de nós tem uma história. A nossa história nos faz únicos e necessários. Só eu posso falar de comunicação do jeito que eu falo, porque eu sou um jornalista, fiz faculdade, vim da periferia do Rio de Janeiro, hoje moro em São Paulo, estudo cinema, e estudo comunicação digital, estudo marketing digital. Então eu tenho uma trajetória que é minha. Talvez outra pessoa possa falar de comunicação do jeito só dela. Ah, porque ela trabalhou a vida inteira na televisão e ela sabe tudo sobre audiovisual. E aí ela veio de outra parte do Brasil, é outra história.
Também é comunicação, mas é outra história, é outra experiência. Ela certamente vai falar de outros assuntos. Portanto, entenda que a sua história, de onde você veio, onde você estudou, o que você estudou, tudo isso forma o caráter único que só você tem. E quando eu entendi que isso era especial, porque isso me diferencia dos demais, eu comecei a falar sobre comunicação. Eu falei, por mais que tenham pessoas muito mais qualificadas, muito mais experientes falando sobre comunicação, eu tenho a minha experiência, eu tenho a minha história, e é isso que eu vou compartilhar com as pessoas. Então, o medo de ser mais um na multidão, o medo de começar a falar de comunicação porque já tinha tanta gente falando, foi embora. Foi embora porque eu entendi que a minha história me torna único. E é isso que eu quero que vocês entendam. A história que você tem, o que você viveu, o que você superou, o que você venceu e perdeu, tudo isso diz muito sobre quem é você e diz como você aprendeu sobre a vida. Quando você começar a compartilhar as coisas que você sabe, você vai perceber que muitas pessoas vão começar a ser transformadas. E anota o que eu estou te falando, não existe maior pagamento que esse. Alguém olhar para você e falar, muito obrigado, o que você falou mudou a minha vida. O que você falou acendeu uma luz aqui e eu segui uma direção. O que você falou virou uma chave na minha cabeça, eu comecei um novo negócio e está dando certo. Não existe pagamento melhor do que esse, acredita em mim. É alguém falar que a sua mensagem ajudou a transformar a vida dela. Então, como a gente deve se posicionar dentro de um nicho? A partir da sua história. Então, a minha trajetória é que eu me formo em jornalismo, vou trabalhar em jornal, sou um cara que entrevistava as pessoas, autoridades, escrevia, falava do dia a dia da cidade. Eu trabalhava no Rio de Janeiro naquela época, como repórter. Então, eu trouxe tudo que eu aprendi nessa carreira para a comunicação digital. Eu fui adaptando o que eu aprendi na faculdade, que eu apliquei no meu dia a dia, na comunicação digital, no Instagram, no YouTube. A minha produção de conteúdo, ela começa a partir desse conhecimento que eu tenho. E aí, eu não tenho como me posicionar nas redes sociais de outra forma, no meu nicho de comunicação. Eu ajudo as pessoas a se comunicar. Eu poderia, deixa eu ver, eu poderia ensinar as pessoas a preparar pessoas para apresentar telejornal? Eu poderia fazer isso? Não. Por quê? Porque eu nunca fui apresentador de telejornal. O que eu fiz profissionalmente? Eu escrevia, eu produzia conteúdo, eu contava história. O que eu faço hoje? Eu ajudo as pessoas a produzirem conteúdo, a se comunicarem melhor e a contar história. Então a sua história, o que você aprendeu, seja lá onde você passou, é o que vai te ajudar a se posicionar no seu nicho. Dentro da comunicação nós temos muitos meios de se posicionar. Você pode ser a pessoa que ensina a falar para a câmera. Você pode ser a pessoa que ensina a escrever. A pessoa que ensina a escrever um livro. Você pode ser a pessoa que vai ensinar o outro a falar com as pessoas, a se dar bem com as pessoas, a se comunicar de forma não violenta. O que vai determinar isso? A sua trajetória. O que você aprendeu até chegar aqui. Então, como se posicionar dentro de um nicho? Escolhe o seu assunto, escolhe aquilo que você é forte, define o que você é forte e comece a falar sobre isso todo dia. Vai ter uma hora que as pessoas vão olhar e vão falar, o fulano é que fala de não sei o quê, o ciclano é o responsável, é o especialista em não sei o quê. Por que elas vão pensar isso? Porque você está falando sobre isso todos os dias. Agora, não se engane. Você precisa, de fato, entregar um conteúdo que gere valor, ou seja, que surpreenda as pessoas, que ensine algo. Quando você ensina algo a alguém, as pessoas passam a te seguir. Vocês estão aqui na live porque em determinado momento viram um vídeo meu, viram um banner meu, gostaram, aprenderam algo e decidiram me seguir. Não adianta postar por postar se você quer influenciar pessoas e entregar uma mensagem, se você quer vender produtos. Não adianta postar por postar. Você precisa ter consistência, tá? Então, respondendo aqui, como se posicionar dentro de um nicho? Veja dentro da sua história aquilo que é forte em você e comece a falar todos os dias, tá? Eu dei o exemplo do meu caso. Eu falo sobre como se comunicar bem nas redes. Eu não falo sobre como apresentar telejornal, por mais que isso seja sobre comunicação. Por quê? Porque a minha trajetória, ela indica esse caminho.
Eu vou ensinar as pessoas a se comunicarem melhor porque eu sei fazer isso. Porque eu passei anos entrevistando, ajudando as pessoas a fazer discurso. Então eu posso ajudar as pessoas que eu não conheço, tá? Posicione-se dentro do seu nicho a partir da sua história e daquilo que você é bom. E acredita em mim, você é bom em alguma coisa. Você é número 1 em alguma coisa, tá? Então agarra isso e começa a falar sobre isso todos os dias. O Wagner falou aqui, é exatamente o que faço. Tenho mais de 60 livros corrigidos, revisados, inclusive teologicamente. Parabéns, parabéns. A produção de livros, ainda mais livros que falam sobre Deus, são fundamentais para os dias de hoje. Eu vou entrar na última pergunta. Ó, o Calito tá falando que eu comecei a te seguir pelas histórias no seu canal do Spotify. Que legal, pode comunicar, onde eu conto muitas histórias. Tem no YouTube também, tá? Se você preferir o YouTube, vai lá. Tem lá os meus episódios. A última é a seguinte: como crescer em uma cidade pequena? Gente, como crescer em uma cidade pequena? Muitas pessoas não estão nas capitais, no Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre. Mas você quer entregar uma mensagem, então você quer começar um negócio, você quer oferecer um serviço, um produto. Como crescer? Como ser maior? Como ser mais conhecido? Como ter mais influência se você vem de uma cidade pequena, né? Eu quero começar isso aqui contando uma história. Que esse cara é a minha maior referência. Jesus de Nazaré. O maior comunicador de todos os tempos. Quando a gente fala Jesus de Nazaré, esse é um costume daquela época e daquela região, de indicar de onde a pessoa estava vindo. Qual era a origem dela? Nazaré, é a cidade de Jesus. Ele nasceu em Belém, acidentalmente, né? Como a gente já leu muitas vezes na Bíblia e lê todo o Natal. Mas a família dele era de Nazaré, por isso ele era conhecido como Jesus de Nazaré. Mas olha só, ele começa a falar, entregar a mensagem dele em Cafarnaum. Como é que pode? Se você for lá em Cafarnaum, que é uma cidade de Israel, e entrar na cidade, está escrito assim: Cafarnaum, cidade de Jesus. Mas como pode, se ele não era o Jesus de Cafarnaum, ele era o Jesus de Nazaré? Porque Jesus, de forma estratégica, ele decidiu sair de onde ele estava para ir para uma cidade maior. Nazaré era um vilarejo pequenininho, até hoje é muito pequenininho. Naquela época era menor ainda. E Cafarnaum era um grande centro. Cafarnaum era uma cidade onde tinha atividade pesqueira, tanto que lá ele chama Pedro para seguir os pescadores, né? Simão Pedro, André. Lá tinha um quartel do Império Romano, uma centúria que tinha pelo menos 100 soldados. Lá tinha um posto de coleta. Então, Cafarnaum era maior. Para começar a fazer a mensagem dele se espalhar pelo mundo, Jesus tem que se deslocar geograficamente. Ele precisa ir por um lugar maior, onde o mundo inteiro passava por ali, e ao falar o que ele tinha para falar, ao entregar a mensagem dele, as pessoas ouviam e levavam pelo resto do mundo. Então, você deve estar se perguntando assim: ah, Daniel, mas então eu sou de cidade pequena, eu tenho que sair da minha cidade para crescer? Não. Isso aconteceu há 2000 anos. Naquela época, foi necessário que Jesus saísse de Nazaré, porque ninguém ia até Nazaré. Tanto que quando Natanael ouve de Filipe que ele tinha achado o Messias, e o Messias era de Nazaré, Natanael, que depois se tornaria um dos seguidores e discípulos de Jesus, pergunta: mas pode vir coisa boa de Nazaré? Ele não acreditava que de Nazaré, aquela cidadezinha, poderia vir coisa boa. Ó, temos aqui o Reginaldo de Moçambique. Que legal. Deus te abençoe. Essa mensagem é para mim, ele escreveu. Que Deus te abençoe, cara. Então, assim, Jesus, ele precisou, por conta da característica daquele tempo, sair de Nazaré e ir para uma cidade maior, tá? Hoje, com a internet, a gente pode trazer o conhecimento até a gente. Eu continuo acreditando que os ambientes nos ajudam, nos fazem evoluir. Então, você pode andar metade do caminho sem sair da sua cidade. Você faz curso, você faz mentoria, você acompanha conteúdo de pessoas que falam do assunto que você quer aprender. Antigamente, gente, há 20 anos, você tinha que atravessar a cidade, ou então os estados, para poder fazer um curso.
Antigamente, as grandes faculdades, os grandes cursos estavam no Rio e em São Paulo. Aí quem era do Amazonas, do Rio Grande, quem era de Paraná, tinha que atravessar. E quem não tinha dinheiro para ir? Fazia o quê? Não estudava. Hoje em dia, o conhecimento vai até você por meio da internet. Então, não despreze ou desperdice a chance de aprender. Se você é de uma cidade pequena e quer empreender, qual o curso que você já comprou na internet sobre empreendedorismo, sobre vendas? Que hoje você não precisa mais pegar um avião, pagar um hotel, você pode estudar pela internet. Você está fazendo isso? Você está se capacitando? O outro ponto é a networking. A networking abre portas. E para isso, muitas das vezes você vai ter que estar num lugar fisicamente. Você pode muito bem, num desses cursos online, fazer alguma amizade, mostrar o seu talento, arrumar emprego, arrumar serviço. Você pode vender o seu produto? Pode. Mas funciona muito também quando você está nos lugares. É uma possibilidade. É imprescindível, se eu não tiver não vai acontecer? Não. Se você tiver, vai facilitar. O mais importante, se você é de uma cidade pequena, se você é de um lugar que não tem tanta estrutura, tanto conhecimento, é que você busque o conhecimento. E eu estou te falando, a internet ela leva o conhecimento até você. Selecione o que você vai estudar, o que você vai ler, o que você vai ouvir, o que você vai acompanhar, o que você vai assistir. Encha-se de conhecimento, prepare-se, capacite-se e comece a fazer. Quem é de uma cidade pequena e tem um negócio, você tem um primeiro desafio, se tornar o número 1 da sua cidade. Antes de pensar em sair, pense em transformar o seu negócio num negócio de credibilidade, que seja uma potência em vendas na sua cidade. Aí depois você vai expandindo. Depois você vai para outros lugares. Se você é produtor de conteúdo, aí estar numa cidade pequena ou estar numa cidade grande não importa tanto. Eu quero lembrar que um dos maiores youtubers do Brasil, o Whindersson Nunes, ele vem de uma cidadezinha pequenininha. E ele começou a produzir o conteúdo dele num celular que não era o número 1, pelo contrário. E ele se tornou um dos maiores youtubers do Brasil, produzindo conteúdo dentro da casa dele no interior. Então não existe essa desculpa, eu só vou vencer quando eu estiver em São Paulo, se eu for para o Rio de Janeiro eu vou ter a chance. Não! Você pode começar a entregar sua mensagem onde você está. Você pode começar a fazer diferença na vida das pessoas exatamente aí, dentro da sua casa, dentro do seu carro, onde você estiver. Não deixe que essas crenças limitantes parem o talento que tem dentro de você, parem a mensagem que fervilha no seu coração. O mais importante, vamos lá, encha-se de conhecimento, comece a fazer. Não adianta querer aparecer na internet ou então começar um negócio se você não estudou o mercado, se você não sabe como é a logística para distribuir, para vender, se você não aprendeu a vender. O primeiro passo, então, é você se encher de conhecimento. E olha só, na internet tem muito conteúdo gratuito, tá? Você não vai nem precisar, às vezes, abrir sua carteira para comprar um curso. Você vai assistir um vídeo e vai aprender. Muito importante também uma outra coisa. Você escolher quem você vai seguir, quem vai te dar dica e acompanhar essa pessoa. Porque tem gente que fica, vai ver um, aí vê o outro, aí vê a concorrência, aí um diz que tem que fazer, tem que dar 3 pulinhos, o outro fala que não pode dar 3 pulinhos, e aí você fica confuso e faz tudo ao mesmo tempo e acaba não chegando a lugar nenhum. Por quê? Porque você não escolheu um método de venda, um método de aprendizagem, um método de trabalho, você saiu seguindo tudo ao mesmo tempo. Não dá certo. Então, até para você poupar sua mente do excesso de conteúdo, porque às vezes quando a gente tem esse excesso de conteúdo, a gente fica paralisado, porque é tanta informação, você não sabe por onde começar. Então, escolha um mentor, escolha alguém para seguir, escolha alguém para te ensinar o que você quer fazer. Encha-se de conhecimento e comece a fazer. E dê o primeiro passo. Não fique achando que vai cair do céu, a minha estrela vai brilhar, alguém vai me ajudar. Espera por isso não. Começa a fazer diferença com aquilo que você tem nas mãos, com aquilo que você sabe.
Se você precisar sair da sua cidade, como Jesus saiu para poder entregar a mensagem dele para o mundo, saia. Mas o quanto você puder, dentro da sua casa, perto dos seus, das pessoas que você ama e que te amam, aprender, se capacitar, faça isso. Se chegar o momento de você ter que sair, você vai entender que é hora e, pedindo a orientação de Deus, Ele vai te acompanhar. Tá bom? Então, gente, ó, na live de hoje eu falei sobre 3 assuntos. O que a Bíblia diz sobre tatuagem, como se posicionar dentro de um nicho e como crescer em uma cidade pequena. E eu contei essa história de Jesus, que saiu de Nazaré para Cafarnaum. E aí dali ele começou a espalhar a mensagem dele por todo mundo. Ele saiu de uma cidade pequena e transformou o mundo. E outra coisa interessante e bonita na história de Jesus é que ele vem de uma família simples, sem muitos recursos. Jesus não era filho de um grande empresário, de um monarca. Ele não era filho de um empreendedor bem-sucedido. Não era filho de um imperador. Jesus era filho de um carpinteiro. E de uma cidade pequena, de baixo, no meio dos simples, ele começou a aprender, a crescer e se tornou o salvador de todos nós. Jesus veio lá de baixo e hoje está lá em cima, brilhando e nos iluminando. Então, não importa de onde você veio, não importa quão difícil é a sua história, entenda que nela há um tesouro e esse tesouro é a sua mensagem. Você precisa lapidar, aprender a contar a sua história, aprender a contar aquilo que você aprendeu e pode ensinar e começar a fazer diferença na vida das pessoas. Não perca seu tempo. Comece a ser uma flecha que vai em direção ao alvo e faz a diferença na vida das pessoas. Eu li que tem um comentário aqui perguntando se a live vai ficar salva. Ela vai pro meu canal no YouTube, tá? Toda live que eu faço aqui terça-feira à noite, eu coloco na segunda-feira no meu canal no YouTube. Então, quem perdeu aí, quem quiser rever, pode entrar lá no meu canal no YouTube, Daniel Brunet, que você vai ver essa live na íntegra, tá? E aqui, ó, obrigado, Daniel, que Deus te capacite em nome de Jesus. Obrigado, tá? Obrigado a todos vocês que acompanharam a live até aqui. Eu vou voltar na próxima terça-feira. E não se esqueça, terça-feira que vem, vai nos meus stories, manda a sua pergunta para eu poder trazer para cá e a gente poder conversar. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei passar esse tempo aqui com vocês. Adorei falar sobre esses assuntos, tirar dúvidas. Esse é o meu propósito, que é compartilhar conhecimento. E toda vez que eu faço isso, eu me sinto feliz. E eu quero que vocês entendam isso. Todas as vezes em que vocês cumprirem o propósito de vocês, vocês vão sentir uma felicidade plena. E isso é que dá um gás para a gente continuar. Tem uma pergunta aqui, ó. Esse ano quero estar na Conferência Destino. Vai estar? Vou estar. Reginaldo, estarei lá, com certeza. Em setembro estaremos na Conferência Destino, tá? Quem for aparecer lá e a gente se encontrar, vai ser um prazer falar com vocês. Que Deus abençoe vocês. Eu desejo a todos saúde e paz. E a gente se vê em breve, tá? Saúde e paz. Ah, um último anúncio. Eu abri inscrição para a minha mentoria Master Flecha. E ela é direcionada para 3 tipos de pessoas. Quem quer escrever um livro e divulgar. Segundo tipo, quem quer criar e vender infoprodutos. É possível você viver do seu conhecimento. Você trabalhar pela internet e se sustentar. Então, se você quer saber como faz isso, a Master Flecha é para você. E o terceiro tipo de pessoa que eu procuro na Master Flecha são pessoas que querem fazer palestras, ministrações e eventos presenciais, como eu estou fazendo o meu, a Chave de Ouro, que vai ter no final de junho, a segunda turma é no final de junho. Então, se você quer escrever um livro, criar e vender infoprodutos, fazer um evento presencial, fazer palestra, fazer ministração, e quer ter um acompanhamento de um especialista em comunicação, em branding, em storytelling, a Master Flecha está com inscrições abertas. Vai lá na minha bio, o link está lá. Você preenche um formulário e eu vou entrar em contato com você, tá? Se você tiver interesse, vai ser um prazerzão ter você na minha próxima turma. As aulas começam mês que vem, maio de 2023. Tá bom, gente? Dado esse recado, eu vou me despedindo aqui e desejando a todos saúde e paz mais uma vez. Tchau, Deus abençoe!